Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Eu não sei se você está nos assistindo aqui pelo nosso canal no LinkedIn, pelo YouTube, no Spotify, mas o meio não importa, importa que nós estamos juntos. E hoje eu tenho um imenso prazer de, mais uma vez, estar aqui com um grande amigo e um dos grandes experts, não só aqui na América Latina, mas mundialmente falando, em gestão de projetos, meu caro Ricardo Leite. Como é que está, Ricardo? Tudo bem? Bom dia, Fabiano. Tudo bom? Tudo em paz? Para quem ainda não teve o prazer de te conhecer, Ricardo, porque eu estou mais conhecido que nota de US$ 3 aqui, porque eu fico mandando, fazendo vídeo à torta e à direita, mas você cuida bem da sua imagem e vem sempre nos momentos cruciais e pontuais aqui, contribuindo para a disseminação da teoria das restrições. Então, para quem ainda não te conhece, quem és tu, meu cara? Bom, eu sou um dos consultores da Goldrich, eu sou do time da Goldrich Consulting aqui no Brasil. Me juntei à empresa em 2011 e desde então eu tenho feito projetos, tanto implementações de teoria das restrições, tanto na área de operações quanto na área de gestão de projetos, mais focado nessa segunda parte, em questões de gestão de portfólio, em questões de tecnologia, principalmente projetos relacionados com a área de tecnologia, expansão de negócios e desenvolvimento de produtos. Então, faço, há algum tempo já faço parte dessa equipe, já tive contato com teoria das restrições anterior à Goldrich, né? Desde os anos 90 eu venho acompanhando a teoria das restrições, os desenvolvimentos que têm sido feitos dentro dessa área. Então, tem sido uma jornada muito interessante, muito enriquecedora acompanhar tanto as pessoas que se juntaram a organização, a essa metodologia, quanto os nossos clientes, enfim, tem sido bastante gratificante. E hoje vou esperar contribuir aí de alguma maneira, Fabiano, com conteúdo, contigo, com os nossos espectadores aí, ouvintes, de alguma maneira trazer um pouquinho dessa experiência e compartilhar um pouco do que eu vivi, do que eu aprendi ao longo desses anos aí. Maravilha! Então, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Vamos ao que viemos, meu caro Ricardo. Cara, é, eu acredito que talvez parte daqueles que estão nos ouvindo e ou nos assistindo pode ainda não ter conhecido como a teoria das restrições ela é aplicada em gestão de projetos. Então, como nós estamos com pressa, vamos devagar. Então, a pergunta é a seguinte para você, cara, para a gente aquecer os motores. No seu entendimento, qual é a essência da teoria das restrições aplicada em gestão de projetos? Ricardo, por favor. Bom, existe tem como isso começou. Eu vou entrar um pouquinho nos detalhes de como a teoria das restrições encontrou a área de gestão de projetos em alguns minutos, mas eu acho que, falando em essência, Fabiano, é importante que a gente entenda que o ambiente de gestão de projetos, por definição, ele é um ambiente onde a variabilidade ele é muito alta. Ou seja, é muito difícil você prever as coisas que vão acontecer e quando elas vão acontecer. Então, o próprio Goldar dizia, né, usava muito o termo do Murphy, né? Murphy acontece e acontece de uma maneira muito severa quando ele está dentro de um ambiente de gestão de projetos. Então, a teoria das restrições, ela é uma metodologia, um set de ferramentas e de uma maneira de raciocinar que ela consegue endereçar de uma maneira muito simples e assertiva essa variabilidade e consegue mesmo num ambiente onde essa variabilidade ela é muito alta, consegue ter índices de assertividade, índices de entrega muito superiores a que a maioria das metodologias de gestão de projetos até hoje utilizadas conseguem. Então, ela tem algumas ferramentas, algumas maneiras de planejar e de executar projetos que consegue ser muito eficiente dentro de um ambiente mesmo conturbado, assim, projetos complexos, projetos de infraestrutura, projetos de capital, são projetos que desafiam um pouco essa questão de planejar e executar e ter uma assertividade mínima,
que a gente sabe o que que a gente vai entregar e quando e custando quanto, né? Então, eu acho que a teoria das restrições no seu cerne consegue gerenciar isso muito bem, consegue entregar projetos de uma maneira muito mais eficiente do que as outras metodologias, né? Isso, na verdade, começou porque a teoria das restrições ela nasce originalmente no ambiente de operações repetitivas com uma variabilidade muito menor que projetos, né? Então, é, dentro da comunidade de teoria das restrições, em algum momento, uma empresa muito grande, uma empresa que constrói plataformas de petróleo, a Statoil, foi lá que a gestão de projetos encontrou a TOC, procura o L. Goldratt, né, procura o Dr. Goldratt, dizendo, olha, esse aqui é um ambiente onde nós temos restrições muito severas de implementação para as plataformas de petróleo, né, as plataformas naquele momento tinham um projeto muito grande para se construir uma relação de plataformas, uma sete de plataformas no Mar do Norte, com uma janela operacional muito curta para trabalhar offshore. Então, a gente, dentro de um ano, era aproximadamente 6 meses, você tinha de um clima completamente inadequado para se fazer trabalho, qualquer tipo de trabalho offshore. Então, as infraestruturas dessas plataformas, elas teriam que ficar prontas dentro de uma janela de 6 meses. Então, os principais responsáveis e executivos procuram, se interessam por teoria das restrições, procuram o Goldratt para tentar dividir com ele quais eram os problemas e quais eram as dificuldades de fazer projetos dentro daquele ambiente, e o Goldratt ele é exposto a um mundo completamente diferente do que ele estava até então acostumado, né, de ter fluxos mais estruturados, fluxos mais organizados. Então, nesse momento, o Goldratt aprende o que é a gestão de projetos e quais são os desafios, e incorpora dentro desse ambiente todos os conceitos e uma grande parte do arcabouço de ferramentas que ele tinha desenvolvido para áreas de operações. Então, isso acontece em meados dos anos 90, é, e a partir daí um universo de outras empresas, principalmente na indústria de aeroespacial, né, muitas empresas de aviação começam a utilizar a teoria das restrições dentro de gestão de projetos, e vamos combinar que a gente está falando de indústrias de plataformas de petróleo, indústria aeroespacial, são projetos de muita complexidade. Então, o Goldratt desenvolve toda a teoria das restrições, o que ele chama inicialmente de corrente crítica, e depois isso aumenta muito, né? Mas a espinha dorsal do que a gente usa de TOC dentro de gestão de projetos fica consolidado dentro de um livro chamado Corrente Crítica, que depois vai sendo aumentado e vai sendo incorporadas novas metodologias, novas ferramentas e novas maneiras de se aplicar, até o que a gente tem hoje, né, como gestão de projetos por TOC, que é que nasce dentro desse ambiente e hoje se está se implementando aí nos mais diversos setores e tipos de projetos que a gente pode imaginar, né? Mas, relembrando a tua pergunta, e a resposta curta é, né, qual é o cerne da teoria das restrições dentro de gestão de projetos? É uma metodologia que endereça a variabilidade e que ela consegue fazer tanto o planejamento quanto a execução, lidando com essa variabilidade, conseguindo gerenciar isso de uma maneira muito eficiente, né? Excelente. Cara, eu recentemente, inclusive, fiz uma reunião com uma grande companhia e eles colocaram, logo na primeira conversa, uma preocupação muito grande em relação ao software, né? Ou seja, eles queriam ver o software, ver o software, ver o software. E como eu e você literalmente não conversamos sobre isso que é legal do nosso bate-papo, né, Ricardo? Eu queria trazer aqui que você vê duas perguntas em uma. Primeira, como que você vê essa questão do software, não de um software específico, mas os softwares aplicados a gerenciamento de projetos, e se, na sua visão, nós temos que começar na implantação de um software? Se esse é um dos primeiros, se não o primeiro passo, qual é a sua experiência, Ricardo, por favor?
Tem uma frase, tu provavelmente deve usar ela algumas vezes por semana, Fabiano. E, inclusive, ela é título de um livro muito bacana do próprio Goldratt sobre tecnologia, que ele diz necessário, mas não suficiente. Então, a questão de uma ferramenta, ela é, ela é necessária, principalmente em projetos de maior complexidade, com maior número de recursos. É muito difícil ser assertivo na gestão, na alocação de capacidade, na gestão de recursos, principalmente com um portfólio mais robusto. Mas durante as implementações que a gente já fez de teoria das restrições, principalmente nesse ambiente de projetos, Fabiano, a mudança ela não inicia pelo software, né? O software ele é um catalisador. A mudança inicia, por incrível que pareça, pode parecer um jargão isso, mas a mudança de cultura, ela é muito, principalmente nos passos iniciais, né? A gente que está acostumado a, a ter contato com as implementações, os cronogramas, as árvores que a gente chama dentro da TOC, né? As nossas famosas árvores, que é onde a gente estrutura o que a gente precisa ser feito, por que aquilo precisa ser feito e como aquilo vai ser feito. As árvores de implementação, de gestão de projetos, elas iniciam muito mais por uma questão de como fazer o setup, ou fazer essa mudança inicial do ambiente. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é adequar a carga de trabalho com a capacidade que nós temos, né? Nós temos que entender que, na grande maioria das vezes, o ambiente está super alocado, ele está com um nível muito alto de carga em cima de poucos recursos críticos. Enquanto isso não for equacionado e repriorizado, o software ele é um mero detalhe, ele não vai corrigir isso por definição. Isso é uma definição que a gente tem que fazer dentro do ambiente e fazer com que as pessoas entendam que se nós conseguirmos organizar a carga de trabalho e sequenciar ela, o projeto, o último projeto que será entregue numa janela de tempo, ele vai ser entregue mais rápido do que o primeiro projeto que seria entregue dentro de uma situação normal. Então, é uma discussão que ela parte do princípio que as pessoas têm que entender que a gente precisa repriorizar, readequar essa equação de carga com capacidade e readequar também como as prioridades são distribuídas e gerenciadas dentro do chão de fábrica dos projetos. Enquanto os recursos não tiverem ciência que alguma coisa vai ser feita de maneira bastante diferente do que está sendo feito hoje, o software ele não vai auxiliar de maneira nenhuma isso, né? O software ele depois que essas pessoas entenderem o que tem que ser feito, que as pessoas forem treinadas, que a alta gestão for conseguir visualizar muito bem qual é esse processo de mudança, aí sim é o momento da gente falar de ferramenta, né? Porque a ferramenta ela só vai organizar a alocação de recursos, organizar uma maneira de seguir uma prioridade única na execução e essa prioridade única ela é dinâmica e ela se altera de uma maneira bastante frequente. E aí sim nós precisamos de uma ferramenta que seja robusta, que seja orientada às práticas que a gente opera e que tem as ferramentas que a gente precisa fazer para que essa prioridade seja distribuída e ajude os fluxos desses projetos a serem balanceados. Mas se você começar a discussão por isso, ninguém vai entender. Ou seja, você precisa iniciar a implementação da TOC no ambiente de projetos, preparando o ambiente, capacitando as pessoas, explicando o que vai ser feito. Quando todo mundo estiver a bordo, tem um timing específico que a gente tem que discutir a ferramenta, mas não antes disso. A ferramenta, até esse momento, ela é só um detalhe. Dentro da sua fala, você trouxe uma outra palavra que, não nesse mesmo cliente, mas num outro projeto que nós estamos agora, a palavra cultura, né, Ricardo? E num dado momento, a pergunta que me foi feita foi a seguinte: Fabiano, se a teoria das restrições ela é tão boa assim,
Aplicada a gerenciamento de projetos, então, Ricardo, é melhor ainda. Mas por que que, na visão do cliente, obviamente não na minha, talvez não na sua, por que tão poucas companhias utilizam a teoria das restrições aplicada à gestão de projetos? A resposta que eu dei, ela vai muito em linha do que você colocou, né? Essa questão da cultura. E muitas das vezes, né, quando as pessoas elas enxergam que aplicar a teoria das restrições em um projeto é tão simples, entre aspas, quanto aplicar as três regras da corrente crítica, planejamento enxuto, sequenciamento e gestão da execução. Então, como diria, nós somos praticamente da mesma idade, então quem nos ouve ou nos assiste vai entender. Afinal de contas, as facas guinso cortam tudo, inclusive as meias vivarina, em outras palavras, né, Ricardo? Cara, você enxerga essa questão da cultura ela e alinhada com a velocidade do crescimento da aplicação da teoria das restrições no ambiente de gerenciamento de projetos? Todas as aplicações, ou pelo menos todas as implementações, Fabiano, de teoria das restrições, elas partem de uma premissa que ela pode ter maior ou menor grau de dificuldade de ser atingida em algumas organizações, porque nós sempre procuramos o ganho global. Isso é uma das coisas que torna, muitas vezes, a implementação da teoria das restrições um desafio, porque nós somos treinados, nós somos orientados desde o nosso primeiro contato que nós temos com conhecimento. Existe uma premissa que quando você quebra alguma coisa, ou um problema, ou uma disciplina, ela fica mais fácil de ser resolvida. Então, a teoria das restrições, ela sempre busca um ganho global, muitas vezes em detrimento ou indo contra ganhos locais. Executivos, gerentes, todo mundo que foi criado dentro desse nosso ambiente hoje, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, eles estão direcionados, estão focalizados para os seus ganhos locais. Ou seja, é a minha área, o meu departamento, é a minha unidade, é o meu grupo de negócios. Então, muitas vezes, quando a gente faz discussões de priorização de projetos ou de readequação dos projetos, todo mundo acha bacana a discussão até o momento que você tem que dizer, cara, mas a gente vai ter que priorizar alguns. E tudo tá tudo certo, desde que o meu esteja dentro daqueles alguns. E aí, isso é difícil de entender num primeiro momento, Fabiano, porque depois que a roda está girando, é muito mais fácil você demonstrar isso, né? Hoje é muito mais fácil você rolloutar implementações de teoria das restrições dentro de um mesmo grupo do que iniciar. Por quê? Porque as pessoas já viram o resultado. A mudança já aconteceu e o resultado está lá para defender a mudança. Mas no início, o ganho global, ele não é que ele seja teórico, mas ele é uma coisa conceitual quase para essas pessoas, porque é muito difícil você discutir o EBITDA se a sua área não tá no vermelho. E a mesma coisa que isso acontece dentro de uma discussão de S&OP resumida ou de um determinado portfólio de projetos, ela acontece em todos os níveis da organização. Então, tem muito poucas pessoas entendendo como é que o ganho global ele é gerado, e tem muito poucas pessoas dentro das organizações entendem o que a gente está tentando fazer, na maioria das vezes, é tocar o ganho global. A mudança de cultura, ela se dá em vários níveis, mas o principal deles é entender que a gente não está preocupado com os ganhos locais. Ou seja, a teoria das restrições, ela muitas vezes, ela prioriza os projetos que estão com a data mais ameaçada. Mas muitas vezes esses projetos que estão com a data mais ameaçada
não são os projetos onde os holofotes estão. E isso não faz sentido para as organizações, porque, mas esses projetos não são tão importantes. E que, não, ok, se eles não são tão importantes, então a data deles não deveria estar antes daqueles que são muito importantes, porque o nosso driver não é político. O nosso driver é, se um determinado projeto ele é mais importante que o outro, então essa prioridade, essa importância, ela tem que se traduzir em datas, ela tem que se traduzir numa coisa mais robusta do que o grito. É o grito mais alto, então o meu projeto é mais importante. As mudanças culturais que a gente se refere, e aí indo um pouquinho mais diretamente para a questão de projetos, a prioridade ela tem que ser única. Então as pessoas, principalmente aquelas que executam projetos, elas estão muito acostumadas a terem vários chefes com várias prioridades, o que a gente chama de prioridades paralelas. Para nós que somos de TOC, prioridade é uma palavra que não aceita plural, ou seja, ela é única até eu terminar aquilo que eu estou fazendo. Então, não existem prioridades paralelas dentro de um ambiente de TOC. E o driver da prioridade, ele é técnico. Ele tem que ser discutido num nível adequado, mas ele tem que ser permeado para execução de uma maneira tranquila. O que a gente advoga, e felizmente a gente tem vários exemplos disso, é que ambientes onde a gente consegue fazer a implementação da teoria das restrições de uma maneira correta, de maneira a contento, além da gente conseguir bons indicadores de entrega e de pontualidade, a gente consegue reduzir significativamente o estresse e essa carga de fricção que existem entre quem está precisando das entregas e de quem está executando. Porque normalmente existe um bypass muito grande entre as pessoas que estão tentando gerenciar esse ambiente maluco, da maioria das vezes, e quando essas pessoas que estão precisando, os clientes, sejam eles internos ou externos, começam a acessar diretamente as pessoas que estão executando, a vida dessas pessoas no dia a dia tende a ser um inferno. Por quê? Porque todos os dias ele tem que estar compatibilizando, tem que estar acomodando interesses e tem que estar advogando em relação à prioridade que não é dele. Então, a mudança da cultura que a gente mais prática que a gente verifica e que a gente testemunha dentro do ambiente de projetos é essa. Ou seja, existe uma metodologia que consegue garantir que a gente tenha bons indicadores, mas que protege essa estrutura de execução de projetos dessa discussão de prioridade. Isso tem que ser feito num determinado nível, a decisão tem que ser tomada, de uma maneira ou de outra, tem que sair daquilo ali, mas depois que ela sai desse fórum, Fabiano, quando ela desce para o chão da fábrica, de novo, desculpa a analogia com fábrica, né, mas quando ela desce para o chão do escritório, ou para o chão da estrada, ou para o chão da obra, enfim, quando ela desce, ela tem que ser uníssona. Ela não pode ser para a pessoa que está executando ou para a pessoa que está gerenciando diretamente aquela execução, ela não pode ser o cabo de guerra entre clientes internos e externos, etc., né? Eu acho que a mudança cultural que a gente fala vai muito nessa direção, Fabiano. Isso é uma das coisas que a gente é simples, mas não é fácil. Oh, sim, é fantástico, Ricardo. E, cara, pegando na esteira do seu raciocínio, ô, Ricardo, seleção e priorização de projetos é a mesma coisa, né, Ricardo? Não, não, Fabiano, não são. E, e são momentos diferentes, são feitas por times diferentes e com premissas e com ferramentas diferentes, né, Fabiano? A seleção de projetos, seleção das iniciativas, ela é feita no momento, ela é o estágio final, normalmente, de um processo que seja um processo de inovação, que seja um processo de discussão de orçamento, que seja um processo de planejamento estratégico, mas no final desse processo, onde você discute coisas como visão, como concorrência, como áreas de expansão, como projetos, como coisas mais estruturantes, o final desse ciclo ou desses ciclos, ele tem uma relação de coisas que você
precisa ou deseja fazer. Isso é seleção. Ou seja, você traz à luz dessas decisões para aquelas pessoas que estão é, ah, integradas ou que estão alocadas para esse tipo de discussão. No final, você tem muito claro o que que você quer fazer, por que você quer fazer aquilo e qual é o time que você precisa que aquilo seja feito. Um outro grupo tem que operacionalizar isso. Ou seja, aí você vai sequenciar aquelas coisas e o driver de sequenciamento, normalmente ele é uma prioridade de negócio, uma prioridade legal, seja o que for, mas ele tem que ser sequenciado e ele tem que ser, a execuibilidade daquilo ali tem que ser medida frente a uma capacidade de execução. Ou seja, eu quero fazer tudo isso, mas o quanto disso eu consigo fazer, normalmente à luz do que eu já estou fazendo. Ou seja, é o que a gente chama de gestão de pipeline, né? A gente vai comparar a nossa capacidade operacional de entrega com a nossa lista de desejos ou a nossa lista de necessidades que veio da seleção. E ali, quando essas duas coisas se cruzam, esse grupo que está operacionalizando essa lista tem que ter muito claro quais são os recursos que eu consigo contar, em que volume de recursos eu preciso, sejam eles financeiros, sejam eles intelectuais, sejam eles operacionais, né, falando de estrutura propriamente dito, e qual é no tempo como é que eu organizo aquelas coisas frente a essa capacidade que eu tenho, né? Então, esse segundo grupo, ele é o grupo que vai ter um portfólio, vai ter um pipeline que vai estar gerenciando. O primeiro grupo, aquele grupo que está olhando a seleção das coisas, ou olhando a escolha das coisas que tem que ser feita, ele é um grupo que está muito mais preocupado em entender como é que aquelas coisas que estão sendo selecionadas impactam no ganho da empresa, impactam no última, como a gente tinha falado ali na última linha, que, que, é, que iniciativas ou que projetos eu estou fazendo, por que eu estou fazendo eles, e eles só irão fazer sentido, de novo, à luz um objetivo estratégico muito importante, ou à luz de alguma restrição que eu estou tentando remover ou diminuir dentro dos grandes fluxos, dentro dos grandes negócios que a companhia opera, né? Então, são momentos diferentes, sim, sem dúvida, e feitos por times, equipes, premissas e ferramentas bastante distintas também. E aí é o ponto que o Ricardo e eu deixamos aquele gostinho de quero mais. No nosso próximo bate-papo, o Ricardo vai fazer a gentileza de nos trazer o seu conhecimento e a sua experiência na prática de como a teoria das restrições contribui nesses dois momentos que ele deixou bem claro que são momentos distintos na seleção e priorização de projetos. Ricardo, para nós concluirmos esse nosso bate-papo, agora a pergunta de US$ 1 milhão, meu caro. Cara, você citou o livro Corrente Crítica, então esse aí não vale, beleza? Uma pessoa que queira entender um pouco mais a teoria das restrições, e esse profissional que atua, seja um professor, seja um consultor, seja um executivo de uma companhia, que queira entender mais como a teoria das restrições pode contribuir no ambiente de gerenciamento de projetos. Não vale corrente crítica. Aí agora que eu vejo. E também não necessariamente um livro de teoria das restrições. Qual o livro que você recomenda? Qual é o seu livro de cabeceira aí, meu cara? Capítulo 4 do TOC Handbook, implementando a teoria das restrições, ele é para o pessoal que já milita na área, ele é essencial, Fabiano. Ele é muito bem escrito e eu acho que ele é uma referência de implementação. Ele é um livro mais, digamos, mais prático do que Corrente Crítica, né? A Corrente Crítica, como o Goldratt gostava de escrever, é um livro que ele é romantizado, apesar de ser lá onde está a maioria dos conceitos tão escritos. Eu acho que o capítulo 4 do TOC Handbook, e eles são vendidos separadamente. Se você for na Amazon, você consegue comprar o PDF só do capítulo 4. Então, eu recomendo
bastante esse livro, eu acho que ele é um livro muito bom. Outro para pessoas que têm, que estão relacionadas. Pode ser mais de um ou não, porque eu não sei como é que esse público gosta de ler. Para pessoas que têm a ver com o ambiente de software, de tecnologia, Projeto Fênix, ele é um livro que deu origem a hoje o que a gente conhece como DevOps. O Projeto Fênix, ele foi feito baseado numa empresa chamada MDocs. O Projeto Fênix é um livro, se não me engano, acho que até gratuito. Se a gente pesquisar, ele tem o PDF dele está disponibilizado. E o último é Implementando a Meta na Prática. Eu acho que ele é do John Ricketts. Ele foi um cara que ele é como se usa a teoria das restrições na área de serviços, mas porque ele foi feito na IBM, quando o John Ricketts ele era diretor da IBM, e esse cara ele fala sobre alocação de recursos dentro da área de serviços na IBM. Se não me engano, pode procurar John Ricketts, Ricketts eu acho que é com Ricketts, se não me engano. E esse livro ele é muito bacana porque ele fala de gestão, alocação de gestão de recursos na área de serviços, mas ele pode ser estendido para muitas outras aplicações também. Eu acho que esses três até semana que vem tá bom. Bom, Então, aí vai ter um quiz na semana que vem com algumas perguntas sobre o livro. E aí a gente pode dar os outros três para a próxima semana, mas esses aí são muito bons, Fabiano. Eu recomendo. isso aí, o Ricardo é daqueles cuidados que você pede, que você pode conseguir. Ricardo, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Sei que sua agenda é bastante tomada, você ter feito a gentileza de abrir esse tempo Ó, para nós, não só para mim, mas para aquele que nos ouvem. Olha lá, ó, o pra- livro está ali, ó. não, não, esse é outro. Esse Mais um, aqui é de mais um. operações. Esse aqui é Bíblia. Esse aqui, para quem gosta de manufatura, a corrida. Esse aqui é de simulações e operações. Estava aqui do meu lado, aqui casualmente. Puxei ele, não sabia que ia falar de livro. Esse aqui também é um livro antigo, A Corrida. Ele é do Cox com o Goldrich. Ele é o Goldrich e Robert Fox. A Corrida pela Vantagem Competitiva. Também está valendo aí para o pessoal que gosta de operações. Está valendo. Tá bom, eu não ia falar, mas vocês acabaram de ver que o Ricardo se tornou um dos sócios do Jeff Bezos, né, na Amazon, então agora ele está vendendo livro também. Então vamos ao que viemos. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. É um prazer sempre poder aprender com você. Valeu, Fabiano. Obrigado pelo convite aí. Do que eu puder contribuir aí para ti, com o pessoal aí, estou sempre à disposição. Sempre bom. Maravilha. Mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Ah, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, seja no YouTube, no Spotify e, é claro, também no LinkedIn. Por falta de tchau, adeus.